Olá, galerinha do quinto ano, bom dia! Vamos para mais uma aula online. Hoje nós vamos falar sobre a independência do Brasil. Livro de História, páginas 274 a 280. Então, crianças, o que vocês acham? Será que agora o Brasil fica independente de Portugal? Será? Vamos relembrar. Vocês lembram quando Napoleão Bonaparte determinou uma ordem em que os países não podiam mais comercializar com a Inglaterra e que Dom João VI desobedeceu sua ordem? Quando Napoleão Bonaparte descobriu, ameaçou invadir Portugal. Lembra disso? Mais do que depressa, Dom João veio para o Brasil com toda a sua corte. Enquanto isso, Napoleão guerreava com Portugal. Lembra? Com a chegada de Dom João ao Brasil, houveram muitas mudanças no nosso país, como na economia, na política, na educação. Vários artistas vieram para cá para retratar o nosso Brasil, registrando várias pinturas. Vieram também alguns arquitetos que fizeram belas obras, como a Biblioteca Real, a Casa da Moeda, entre outros. Muito bem. Durante esse período, Napoleão Bonaparte perde a guerra em Portugal. E aí, os portugueses exigem a volta de Dom João VI, que por sua vez não queria voltar. Mas não teve jeito. Ele deveria voltar, porque senão ele ia perder o trono de rei. Muito bem. Mas ele foi embora. Teve que ir, não teve jeito. E ele deixou aqui o seu filho, Dom Pedro I. Quando chegou lá, o povo português exigiu a volta também do seu filho, Dom Pedro I. O povo brasileiro não aceitava sua ida, porque se ele fosse, o Brasil iria voltar a ser colônia e perder tudo aquilo que foi conquistado desde 1808. O povo fez um abaixo-assinado pedindo para que Dom Pedro ficasse. E aí, por sua vez, ele grita: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Digam ao povo que fico. Com isso, Dom Pedro I adotou várias medidas. Essas medidas não foram aceitas pela corte portuguesa e exigia a volta de Dom Pedro I. Dom Pedro, nessa época, estava viajando, quando recebeu uma carta da corte dizendo que não aceitava as suas medidas e que nada daquilo iria valer. Dom Pedro I ficou irritado. Foi até o rio Ipiranga, tirou sua espada e grita: independência ou morte. Houveram muitas guerras nesse período, mas mesmo assim, Dom Pedro I fica. E em 7 de setembro de 1822 é proclamada a independência do Brasil. E ele, Dom Pedro I, se tornou imperador do Brasil. Então vamos lá? A Revolução Liberal do Porto de 1820 a 1821. Após a derrota de Napoleão Bonaparte em Portugal, Dom João VI se recusou em voltar para Portugal. Em agosto de 1820, a população portuguesa, liderada pelas elites econômicas locais, se revoltou contra a situação de decadência econômica e política de Portugal. Esse movimento ficou conhecido como Revolução Liberal do Porto. E o que foi a Revolução do Porto? Foi uma revolução em Portugal contra a decadência econômica e política da região. Eles exigiam a aprovação de uma Constituição para limitar o poder do rei. No dia 26 de abril
de 1821, Dom João VI partiu em direção a Portugal, acompanhado de seus conselheiros militares, para tentar reestabelecer a ordem no Porto. Seu herdeiro, Dom Pedro I, ficou como príncipe regente no Brasil, ou seja, ele governaria em nome do rei de Portugal. Em 1821, 50 representantes do Brasil foram eleitos para participar da Assembleia Constituinte do Império Português. Quando retornaram ao Brasil, trouxeram a notícia de que o Brasil só seria livre se conseguisse a sua independência, pois os portugueses desejavam que o país perdesse tudo aquilo que tinha sido conquistado desde 1808. O Dia do Fico e a Independência. Em dezembro de 1821, as Cortes de Portugal exigiam o retorno de Dom Pedro, filho do rei de Portugal. Essa era uma medida que tinha como principal objetivo retirar os membros da família real da colônia e fortalecer a colonização. Por outro lado, os brasileiros fizeram um abaixo-assinado pedindo a manutenção do príncipe regente. No dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro proclamou: "Se é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, estou pronto. Digam ao povo que fico." Esse dia ficou marcado na história do Brasil como o Dia do Fico. Medidas adotadas após o Dia do Fico. Mas não só de palavras ficou marcada a permanência do príncipe no Brasil. Ele também adotou medidas. Quais foram as medidas? Nomeação de brasileiros para os ministérios. Expulsão dos portugueses fiéis às Cortes de Lisboa. Exigências de aprovação de Dom Pedro para o cumprimento de decretos assinados em Portugal. Essas medidas desagradaram as Cortes de Lisboa, que exigiram novamente o retorno do príncipe regente, bem como a anulação de todas as medidas tomadas por ele. Essas normas foram enviadas para Dom Pedro, que se encontravam em viagem naquele momento. A mensagem chegou a ele no dia 7 de setembro de 1822, próximo ao Riacho do Ipiranga, onde negou as medidas de Portugal e proclamou a independência brasileira, e, por consequência, o início de seu tempo como imperador do Brasil. Guerras da Independência. É importante lembrar que o Brasil é um país imenso e a comunicação era muito lenta. Dessa maneira, a notícia da independência foi chegando aos poucos nas diferentes regiões do Brasil, e a cada local teve uma reação diferente da população. Em locais como Piauí, Maranhão, Pará e Bahia, houve guerra entre os brasileiros emancipacionistas e os portugueses, que não aceitavam a proclamação de Dom Pedro I. A mais longa dessas guerras de independência foi a que ocorreu na Bahia, durando entre 1822 e 1823, quando conseguiram derrotar os portugueses da região. O início de um novo período. A proclamação e as guerras de independência do Brasil marcaram o início de um novo tempo na história brasileira. Era o marco de fundação do Império no Brasil. Esse período durou 67 anos,
entre 1822 até 1889. Pode-se dividir em 3 fases. Primeiro reinado, 1822 a 1831. Período regencial, 1831 a 1840. Segundo reinado, 1840 a 1889. Exercícios. Livros de História, páginas 279 e 280. Após abrir os portos do Brasil às nações amigas em 1808, Dom João VI cria o Banco do Brasil, a Escola de Medicina, a Academia Real Militar e realiza expedições pelo Rio Amazonas. Contudo, após a derrota de Napoleão, as elites políticas de Lisboa adotaram uma nova Constituição. Dom João VI, com medo de perder o trono, volta para Portugal e deixa seu filho Dom Pedro como príncipe regente. Porém, as cortes de Lisboa queriam recolonizar o Brasil e exigiam o retorno imediato do príncipe. Pressionado por políticos brasileiros, Dom Pedro diz a conhecida frase: "Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico."